Bom dia, família! Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o Vili e hoje eu vim contar para vocês uma frase de um cara chamado Alexandre Dumas. A gente vai falar sobre a importância do tempo e, mais que isso, a importância do silêncio, ou seja, da gente conseguir equilibrar as coisas para seguir em frente. Tenho certeza que vai ser uma conversa que vai trazer reflexões interessantes aí para você. Então, por favor, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não deixa de assistir esse vídeo até o final. Tem vídeo todo dia aqui no canal e é uma alegria imensa de ter aqui com a gente. Vamos nessa! Bom, a frase que eu separei para hoje é uma frase que me toca demais, assim. Eu acho que é uma frase muito importante, ela é muito intensa. Porque, inevitavelmente, às vezes você tá num buraco. Então, às vezes a gente tá mal, acordou num dia que é legal, que não é legal, né? Acordou num dia que não tá bem. Enfim, tanta coisa passando pela cabeça, tanta coisa acontecendo. E, normalmente a gente já fica meio desgostoso. Então, a gente se desmotiva, na verdade, muito fácil. Muitas vezes acontece alguma coisa que vai chatear a gente e a gente não vai ter real falar, nossa, cara, eu não quero mais continuar isso, eu quero não continuar aquilo. Então, a desmotivação é algo muito natural, é algo muito comum na nossa vida. Inúmeros de nós passam por isso em vários momentos, em várias ocasiões. Isso acaba sendo normal. E aí aqui eu queria trazer essa frase porque é uma frase que, como eu disse para vocês, é muito especial para mim. E pode ser que para você, começando o dia, também consiga trazer um outro olhar, um outro viés aí para você conseguir observar. E a frase é assim de um autor chamado Alexandre Dumas. Para todos os males há dois remédios, o tempo e o silêncio. Para mim essa frase fala muito da importância da gente dar tempo para as coisas acontecerem, mas também para a gente entender a importância do silêncio. Quando a gente fala do tempo das coisas e do silêncio das coisas, é entender que algumas coisas elas vão se rejeitando de maneira natural. Porque a cada coisa que a gente faça, a cada ação que a gente tenha, as coisas elas vão se reorganizando. Então, naturalmente, a vida se reorganiza. O que significa isso? A vida ela vai se ajeitando, colocando uma peça ali, a outra peça colar, ou seja, vai ajeitando tudo isso, tá ligado? A ideia é que o tempo ele vai colocando as coisas no lugar. A gente já fez muitos vídeos aqui no canal falando sobre tempo, e realmente o tempo é um grande remédio. O tempo ele vai ajeitando tudo. Às vezes a gente tem um ímpeto e uma energia muito grande que gera de alguma maneira ansiedade. Vê se faz sentido para você. Às vezes a gente quer tanto as coisas acontecendo, que isso gera uma ansiedade e uma dificuldade muito grande de dar tempo para as coisas se ajeitarem. A hora que você muda um hábito, por exemplo, você começa a se alimentar melhor, você começa a fazer uma atividade física, ou você começa a ler, essas não são atividades que 2 dias vão surtir efeito. Mas num prazo mais longo, como 1 mês, 2 meses, 1 ano, você vai ter muito a ganhar com essa mudança de hábito. Quando você muda alguma coisa, é importante entender que precisa de tempo. É como plantar alguma coisa. Você vai plantar uma rosa, você vai plantar uma orquídea, você vai plantar alecrim, você vai plantar alguma coisa. A hora que você prepara o solo e coloca as sementes, não adianta fazer algo mais. Você já fez aquilo que você poderia fazer. O que vai fazer aquilo germinar e dar frutos é o tempo. O tempo ele é necessário para que as coisas elas se ajeitem, para que as coisas entrem nos eixos, para que a gente também entre nos eixos. Quando a gente muda, muita coisa muda junto com a gente. Mas a gente precisa fazer disso não só um hábito, como uma constância. Isso precisa ser constante na nossa vida para que aí sim dê frutos. É como pensar na natureza. Então eu planto algo e aí eu preciso regar isso quase todos os dias, obviamente vai depender da planta, mas ir trabalhando todos os dias para que depois de um tempo isso me dê frutos. A única certeza que a gente tem é que se a gente cuidar disso todos os dias, se a gente olhar para isso todos os dias e para a gente dar toda a atenção para isso todos os dias, com certeza vão dar frutos. A diferença é que a gente às vezes não respeita o tempo. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, com a nossa vontade. Eu ouvi uma frase esses dias que eu amei assim, é uma frase que eu estou usando na minha vida e é por isso que esse tema está muito vivo, que é mais ou menos assim: reze como se só dependesse de Deus e da espiritualidade e trabalhe como só dependesse de você. O trabalho é o nosso dever, é a nossa atitude, é a ação que a gente coloca nas coisas. E, na verdade, com o tempo, as coisas vão entrando no eixo e se ajeitando.
O tempo ele é muito importante. A gente às vezes quer comer esse tempo porque acredita que as coisas vão acontecer no nosso tempo. Não é o nosso tempo. O tempo ele não tem uma lógica, é a lógica divina, é o que a gente chama na mitologia da lógica do Cronos. O tempo tem uma lógica dele. A nossa única função é não dar murro em ponta de faca, não brigar com o tempo. As coisas elas vão acontecendo na medida em que elas têm que acontecer. A gente só precisa continuar acreditando, continuar fazendo e sermos solícitos, né? Estarmos abertos ao aprendizado. Faz sentido para você? Que as coisas elas precisam de tempo. Às vezes você assiste esse vídeo e fala: Vili, mas eu não quero tempo, eu tô de saco cheio, eu tô cansado. Eu sei. Eu também passo por isso quase todos os dias. É difícil o dia que a gente não passa por isso. Mas a gente tem que entender que é o tempo. Tem situações e coisas que só a maturidade que vão trazendo a paciência e o silêncio que vão trazer esses frutos. Então é isso, tempo e silêncio. Quando Alexandre Dumas coloca silêncio, para mim é a ideia da gente não dispersar, entender que tudo vai se ajeitando e a gente precisa também silenciar as coisas, né, que gritam pra gente desistir, que gritam pra gente mudar de novo, que gritam pra gente não dar o tempo correto. É importante que a gente consiga de verdade dar o silêncio para as coisas. Quando ele fala de silêncio, eu penso muito na meditação, vocês sabem o quanto que eu gosto disso. Mas pensando em mim, é silenciar essas dores. Também não dar muita vazão para esses pensamentos que muitas vezes são negativos, são pensamentos que não são legais e que vivem na nossa vida querendo sempre, entre aspas ou não, atrapalhar mesmo. Quando a gente pensa em desistir, quando a gente pensa que não está no caminho certo, quando a gente pensa que a gente está insistindo em algo que ainda não deu, não é porque algo não aconteceu que você está no caminho errado, é só porque talvez não tenha dado tempo para as coisas acontecerem. Então, não basta só acreditar, basta a gente continuar fazendo, acreditando ou não, que a gente faça, que a gente construa, ou seja, que a gente não pare. O silêncio, na minha concepção, ele vem para a gente conseguir silenciar tudo aquilo que é barulho no mundo. Os barulhos, eles incomodam e atrapalham a gente. Então, às vezes, é um palpite de um amigo, é um palpite de uma família, é um palpite de alguém desconhecido que você assistiu na internet. São tantas vozes que falam na nossa cabeça que, às vezes, a gente não consegue ficar concentrado naquilo que mais importa. E aquilo que mais importa é a gente, são as nossas ações, porque são essas ações que mudam o mundo. Por mais que a gente pense coisas boas, a gente precisa aplicar essas coisas boas. E se a gente não tem o silêncio para entender e conseguir discernir o certo do errado, aquilo que é dor, aquilo que é cura, a gente não consegue seguir em frente. É como se você tivesse, vê se faz sentido para você, entrando num ônibus lotado, entrando numa rodoviária, no aeroporto, você tá numa balada, você está entrando num lugar que todo mundo está falando ao mesmo tempo. A hora que você consegue ficar em silêncio, é nesse momento que você consegue discernir entre aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido. E aí, talvez nesse momento, você consiga entender a importância do tempo das coisas e a importância da nossa ação. A gente silencia, a gente fica em silêncio para a gente entrar em contato com o que tem de mais profundo dentro da gente. Para a gente aí sim conseguir fazer as nossas ações e conseguir ir caminhando a ponto de as coisas darem certo. As sementes de fato germinarem. Sempre dois remédios. Quando a gente imagina, por exemplo, o fato de uma reabilitação de uma doença qualquer, machucou o joelho, machucou o pé, machucou o braço, enfim, não importa. É tempo. Tempo para o corpo reagir, tempo para a mente se organizar. Imagina que é uma nova forma de ser. Se a gente consegue dar tempo e entender que o silêncio faz parte disso, ou seja, entenda que as adversidades, as coisas de fora, elas sempre vão algumas vezes atrapalhar, algumas vezes ajudar. Mas você precisa sempre estar em silêncio contigo, entender esse momento, acolher suas dores e, mais do que isso, acolher suas alegrias. As alegrias são os que mais importam, então o silêncio ele traz isso. Muitas pessoas gostam de fazer atividades físicas para isso, outras pessoas gostam da meditação. Entende que tempo em silêncio é um tempo de qualidade, para não a gente ficar mais nervoso e ansioso ou ansiosa, não. É para a gente entender que isso faz parte e isso vai passar. Como tudo na vida passa. As dores passam, as alegrias também. Eu espero que essas reflexões elas consigam te atingir como elas têm me atingido. Entendendo que o tempo é importante
e entender que silenciar essas vozes que tentam brigar com a gente ou tirar a gente do eixo normal, do eixo central, do foco, elas sempre vão existir. Silencia, coloca no mudo e acredita em você. Eu estou tentando fazer esse exercício de colocar essas vozes no mudo e acreditar em mim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te traga reflexões. Então, se de alguma maneira trouxe alguma reflexão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo todo dia e é uma alegria imensa de ter aqui com a gente. Valeu, família. Tamo junto.